Você já parou para pensar por que alguns livros estão na Bíblia, enquanto outros foram completamente apagados da história? O que havia de tão perigoso nesses textos que precisavam ser banidos a qualquer custo? E se eu te dissesse que existem evangelhos que contam uma outra versão da vida de Jesus? Uma versão que você provavelmente nunca ouviu? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia e a história do cristianismo. Durante séculos, acreditou-se que a Bíblia era um livro completo, sagrado, intocável. Mas a verdade é que a Bíblia, como conhecemos hoje, é fruto de decisões humanas, políticas, religiosas e até militares. Nos concílios, como o de Nicéia, no ano 325, líderes religiosos e imperadores discutiram quais livros deveriam ser considerados oficiais. Muitos textos foram descartados, não por serem falsos, mas por serem considerados perigosos. Os chamados evangelhos apócrifos são textos que falam sobre a vida de Jesus, mas que foram rejeitados pela igreja. A palavra apócrifo significa oculto, escondido, mas também pode ser entendida como proibido. Esses textos trazem visões muito diferentes sobre Jesus. Alguns o mostram como um mestre místico, outros destacam sua humanidade. Há evangelhos que relatam sua infância e outros que revelam diálogos secretos entre ele e seus discípulos. Alguns, inclusive, sugerem que personagens como Maria Madalena tiveram um papel muito maior do que o que nos foi contado. Um dos mais misteriosos é o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Ele não narra milagres ou a crucificação. Em vez disso, apresenta 114 dizeres enigmáticos atribuídos a Jesus, revelando uma figura muito mais próxima de um mestre espiritual do que do Cristo tradicional. Um dos trechos diz: "Quem buscar, encontrará. Quando encontrar, ficará perturbado, e ao ficar perturbado, ficará maravilhado, e reinará sobre o todo." Esse tipo de mensagem sugere que o conhecimento espiritual está dentro de nós, e não nas mãos de uma instituição. Por isso, foi considerado uma ameaça. Outro texto poderoso é o Evangelho de Maria Madalena. Nele, ela aparece como uma discípula próxima e sábia. Após a morte de Jesus, é ela quem consola os outros discípulos. Pedro, incomodado, questiona por que Jesus teria compartilhado segredos com uma mulher. Levi então responde: "Se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la?" Essa ideia de que uma mulher poderia ter sido a discípula mais próxima de Jesus foi simplesmente inaceitável para os líderes da igreja da época. Agora imagine o impacto do Evangelho de Judas. Sim, o homem conhecido como o traidor tem seu próprio evangelho, e nele Judas não é um vilão. Pelo contrário, ele é retratado como o discípulo mais fiel, aquele que compreende o verdadeiro propósito de Jesus e o entrega não por traição, mas por obediência a um plano maior. Se isso for verdade, toda a ideia de sacrifício e redenção muda. Judas, o traidor, seria o verdadeiro herói? E o que dizer do livro de Enoque? Um texto antigo, citado inclusive na Bíblia oficial, mas que acabou sendo excluído. Ele fala de anjos que se rebelaram, desceram à terra, ensinaram magia e ciências aos humanos e se uniram a mulheres, gerando gigantes. Parece ficção científica, mas durante séculos foi levado a sério por diversas comunidades cristãs primitivas. Talvez tenha sido considerado muito mitológico ou revelador demais. Nenhuma dessas exclusões foi por acaso. Todos esses textos questionavam o poder centralizado da igreja. A fé proposta pelos evangelhos apócrifos era baseada na busca individual, no autoconhecimento, no contato direto com o divino, sem a intermediação de uma instituição. A igreja precisava de dogmas claros. Jesus nasceu, fez milagres, morreu, ressuscitou.
A salvação só viria por meio da fé nele e principalmente através da igreja. Evangelhos que contradiziam essa narrativa precisavam ser apagados. Mas a história começou a mudar em 1945, quando dois irmãos egípcios encontraram, por acaso, um jarro de barro escondido entre pedras. Dentro dele, 13 códices de papiro com textos escritos em copta. Eram os manuscritos de Nag Hammadi. Neles estavam evangelhos perdidos, como o de Tomé, o de Filipe, o Evangelho da Verdade e até um Apocalipse de Pedro. Era como descobrir um outro cristianismo. Um cristianismo que sobreviveu em segredo, apesar da perseguição, do fogo e do tempo. Grande parte desses textos são chamados de gnósticos. Gnose vem do grego e significa conhecimento espiritual. Para os gnósticos, o mundo material é uma prisão. Criado não por Deus, mas por um ser inferior que se passa por Deus. O verdadeiro Criador seria puro espírito, inacessível e invisível. E Jesus teria vindo ao mundo para nos despertar desse sono. Não para fundar uma religião, mas para nos lembrar de quem realmente somos. Esse tipo de visão espiritual ameaçava completamente a estrutura da igreja oficial, porque, para os gnósticos, a salvação não vinha por meio de regras, rituais ou dogmas. Vinha por meio da busca interior. Isso levanta uma pergunta inevitável. Quantos outros textos foram destruídos? Quantos ainda estão escondidos nos arquivos secretos do Vaticano? E por que a igreja manteve isso longe do público por tantos séculos? Será que conhecemos mesmo a história de Jesus? Ou apenas a versão que foi autorizada? É preciso lembrar que a Bíblia é uma obra escrita por pessoas. Inspiradas? Talvez. Mas ainda assim, humanas. Escrita, copiada, traduzida e editada por séculos, por monges, reis, políticos e teólogos. Cada escolha teve um impacto profundo e muitas vezes o que foi deixado de fora diz mais do que o que foi mantido. Conhecer os evangelhos apócrifos não significa abandonar a fé. Significa questionar, investigar, buscar mais fundo, porque a fé que não teme perguntas é a única que realmente vale a pena. E se Jesus não fosse exatamente como nos contaram? E se a mensagem verdadeira estivesse espalhada entre os evangelhos oficiais e os banidos? Cabe a você decidir no que acreditar. Mas uma coisa é certa: a história da Bíblia é muito mais complexa do que você imagina. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo mistério.